Olá pessoas, aqui é a Marcela do Lavanda Tarô. Eu espero que esteja tudo bem com vocês. A leitura de hoje é para a gente falar ou desvendar, né, as fortes lembranças dessa pessoa em relação a vocês ou em relação à situação de vocês. Então tudo que estiver aparecendo aqui, valendo para o dia que você está assistindo, né, vai ser provavelmente uma forte lembrança que essa pessoa está tendo naquele momento a respeito de vocês, tá? É uma leitura coletiva, então você precisa adaptar as informações à sua situação com essa pessoa, tá bom? E algumas informações não são pertinentes ao seu caso, são pertinentes a outras situações, tá bom? Nós temos duas opções, a primeira é a opalina e a segunda é a fuchita. Você mentaliza a pessoa, escolhe a sua opção, que eu também vou me concentrar. Gratidão. Vamos ao primeiro grupo. Vamos falar das lembranças dessa pessoa em relação ao consulente 1. Ajeitar aqui o microfone. Lembranças dessa pessoa em relação ao consulente 1 ou em relação à situação com o consulente 1. Pessoa, lembranças, em relação ao consulente 1. O pajem de paus. Então, como se... O que me passa, né? Como primeira carta. Como se vocês se comunicassem com muita constância. E uma coisa assim... Quer dizer, você era uma pessoa muito presente, né? Na vida dessa pessoa não tinha muito freio para se comunicar, né? Não era aquela coisa, eu não vou mandar mensagem primeiro, porque se eu mandar primeiro, né? Aquela coisa de manipular a situação. Não, você tinha vontade, você mandava, você se comunicava mesmo, né? Para falar de tudo, desde coisa séria até uma bobagem, até uma piada, até um meme, né? E me passa muito isso, você como uma pessoa muito presente no dia a dia dessa pessoa, principalmente na questão da comunicação, tá? Vocês se falavam muito. Falavam assim sobre tudo, né? Uma só, que mais? O cavaleiro de espadas, quer dizer, algo pode ter acontecido de forma estressada, ou brigas, ou me passa assim uma comunicação inicial que era satisfatória, saudável, leve, brincalhona, e que de repente com o tempo a energia de repente da comunicação pode ter se tornado de cobrança, pode ter se tornado de briga, né? Então me passa uma mudança de clima entre vocês, né? O cavaleiro de espadas, ele tem como qualidade, né, grande objetividade. Então essa pessoa, ela admira, né, isso em você,
porque você, quando você quer, você corre atrás do que você quer, né? Mas também é uma carta que passa estresse, né? Passa briga, passa muitas vezes atitudes de atacar o outro, de brigar com o outro o tempo todo. Então é como se o clima entre vocês inicialmente fosse uma coisa leve, bacana, saudável, divertida para os dois, e que isso pode ter mudado entre vocês. O diálogo, a forma de conversar, a cobrança, né? As brigas, os desentendimentos durante essas comunicações que antes eram comunicações saudáveis e de repente aquilo se torna aborrecido, né? Então começa falando um pouco sobre isso, quer dizer, essa pessoa pode lembrar, quando ela lembra da forma que vocês se comunicavam, que vocês interagiam, é como se ela lembrasse com tristeza. 10 de espadas. Ela lembra com tristeza de que as coisas mudaram na forma que vocês se comunicavam, que vocês interagiam, né? Era mais legal, era bacana, era leve, de repente, ou depois de algum tempo, cada história é uma história, depois de algum tempo começou a haver briga, começou a haver desentendimento, talvez você tinha objetivos que não eram os mesmos objetivos dessa pessoa, e isso começou a gerar mal-estar entre vocês. Então, há essa quebra da leveza, tá? Na interação de vocês, e isso pode ter gerado muita tristeza, pode ter gerado muito sofrimento entre vocês, e pode ter gerado uma finalização, é uma carta de finalização de ciclo, né? É um 10. Para algumas pessoas, pode ter havido uma traição, uma deslealdade, mas não necessariamente, pode não ter havido, mas você ou essa pessoa pode ter saído se sentindo traída, se sentindo apunhalada pelas costas. Como muda, né? Aqui mudou a energia. A energia começa alegre, né? Literalmente de algo começando. Um pajem é uma criança, é um jovem mensageiro. Então, assim, aquela coisa flui da alegria da infância e da juventude. De repente, a coisa se transforma em algo triste, né? Independente do que tenha acontecido, se houve deslealdade ou não, algo triste que finaliza essa leveza. E que para algumas pessoas finalizou inclusive o contato, finalizou a interação de vocês, tá? Então é como se ela ficasse se questionando, gente, o que aconteceu com a gente, né? A gente era tão alegre e de repente as coisas ficaram tão pesadas a ponto de se finalizarem, né? Então aqui qual é o entendimento que ela tem, né? De que algo mais sólido precisava ter sido oferecido, um cavaleiro de ouros. Então ela tem um entendimento que de repente o clima ficou pesado porque você esperava dela que ela oferecesse mais solidez, para alguns casos é a solidez, né, que ela não ofereceu. Então você achou que vocês iam partir de um degrau onde era algo casual e leve para algo mais firme, e isso não foi feito, né? Isso pode ter durado muito tempo, quer dizer, você pode ter esperado muito tempo isso acontecer, isso não aconteceu, isso leva você a ficar aborrecido dentro da situação ou aborrecida, né? E para algumas pessoas essa moeda significa literalmente valor. Você esperou ser mais valorizado dentro da interação de vocês, né? Ou você está esperando isso, se vocês estão juntos ou juntas agora, está esperando isso. Então, se você está aguardando que essa pessoa com atitudes, é um cavaleiro, com atitudes, mostre que você tem muito valor para ela, que ela se sente sortuda de ter você na vida dela, e que se isso não for feito, né, isso não vai, se isso não for feito esse estresse não vai melhorar, essa comunicação não vai voltar a ser leve, está fadado a terminar, inclusive, né, por conta do mal-estar que fica. Então é como se você tivesse expectativas ou tem expectativas
de atitudes melhores dessa pessoa para com você. Isso pode não ter acontecido, tá? E isso gerou indisposição entre vocês, ou isso pode não estar acontecendo. Então, nesse momento, essa pessoa está vendo que se ela não começar a transformar as atitudes dela em atitudes que validem mais aquilo que você entrega, tá fadada a terminar, né? Ou se já terminou, é isso que ela identifica como causa do fim, né? Ou ela não ofereceu a solidez que de repente ela demorou, embromou, prometeu e não ofereceu, né? Por isso que você entra com uma energia de aborrecimento nessa situação, né? Então começa a haver desentendimentos, começa cada um querer uma coisa diferente, mas aqui me parece que você teve uma quebra de expectativa em relação às atitudes dessa pessoa para com você. Essa pessoa identifica isso. Então, se já chegou ao fim de forma muito triste, porque ela sente que ela não foi capaz de lhe oferecer aquilo que você esperava dela, tá? Porque começa com leveza, mas de repente há um pouco mais de envolvimento e há a geração de uma expectativa grande da sua parte em relação a essa pessoa aqui, tá? Então, para algumas pessoas, se essa pessoa prometeu coisas que ela não ia cumprir, houve deslealdade, né? Houve ilusão para algumas pessoas, ou simplesmente houve uma grande dedicação do próprio tempo a essa pessoa sem o resultado esperado, então quebra grande de expectativa, tá? Então, a lembrança forte que essa pessoa tem dessa pessoa, da interação de vocês nesse momento, é de que ela sente que ela não foi capaz de atender às expectativas, né? E que isso, quando isso foi começando a acontecer, isso gerou um mal-estar muito grande entre vocês, que não era o padrão de interação inicial. E ela enxerga isso, né, essa mudança de panorama, de uma forma triste. É uma coisa que entristece ela, faz ela sofrer, tá? Talvez ela não quisesse que as coisas se conduzissem dessa forma, né? Vamos continuar aqui para ver o que mais que sai. Pajem de copas. Então a coisa era mais amorosa, né? A comunicação era leve, era bacana, não tinha critério, né? Ah, não vou dar bom dia primeiro, porque quem tem que dar bom dia primeiro é ele ou ela. Não tinha nada disso, né? E um pajem de copas era uma comunicação leve, carinhosa. Então essa pessoa sente que no início era tudo de bom interagir com você, né? Estar com você. Então quando vocês estavam juntos, o diálogo era bacana. E de repente tudo muda, né? Então aqui houve uma expectativa da sua parte em que essa pessoa apresentasse mais do sentimento dela, que ela valorizasse mais aquilo que você estava entregando para ela de alguma forma. Para algumas pessoas, que ela finalmente falasse dos sentimentos dela, que ela dissesse que te amava. Algumas pessoas aqui ficaram esperando durante muito tempo que essa pessoa falasse do amor que ela sentia, né? Ou que ela fosse menos divertida e ela se tornasse em algum momento um pouco mais carinhosa, né? Um pouco mais amorosa, de falar mais do que estava sentindo, demonstrar mais esse sentimento. E isso seria para você, pelo menos é o que essa pessoa acha, isso seria para você de grande valor, né? Então, se ela admitisse que ela gostava, se ela admitisse que ela amava, né? Se ela se entregasse de peito aberto, assumindo o que estava sentindo, para você era tudo que você queria, era o valor que você precisava receber, né? Então, que a coisa tinha que sair do lado da leveza, da amizade, da casualidade, para algo mais profundo, mais sentimental. Então, talvez por isso haja essa sensação, talvez, de traição da sua parte, porque aqui houve uma entrega livre, de peito aberto da sua parte, que talvez essa pessoa não tenha valorizado,
tá? E que isso pode ter gerado uma mágoa grande entre vocês, né? Pelo menos é assim que ela enxerga. Gente, quantas cartas, né? Quantas pessoas aqui. O Cavaleiro de Copas é exatamente o que eu falei. Não é só falar que gosta, é entregar o sentimento. Aqui houve muita expectativa da sua parte, na questão sentimental. Aí a gente vai começar como amigo, vai começar com leveza, mas em algum momento essa pessoa vai entregar o coração dela. E faltou entregar o coração. E quando ela se dificulta de entregar o coração como você, então você estava de peito aberto e ela não estava. E aí o fato de você estar se entregando mais do que ela gera em você um aborrecimento. Porque talvez isso tenha se perdurado muito, ou a quebra de expectativa foi muito dolorosa para você, tá? Para algumas pessoas você enxergou até como deslealdade, né? Porque aqui você pode ter se mostrado seu ombro amigo, você pode ter se mostrado seu porto seguro, né? Você pode ter apoiado afetivamente essa pessoa em momentos difíceis e você esperava um certo retorno de solidez e de valor que talvez essa pessoa não tenha oferecido. Quer dizer, você pode ter a sensação de que essa pessoa abusou da sua boa vontade, né? Ou abusou do seu sentimental de alguma forma, né? Você com muita entrega e ela com pouca entrega. Então, a dificuldade dela de se abrir e de se entregar nessa situação gera uma energia muito estressada entre vocês. Você esperava mais, né? Dela entregar um pouquinho mais. Ela enxerga isso. 9 de espadas, a pessoa se arrepende, tá? É por isso que eu falei que ela enxerga tudo isso que eu tô falando para você, que é a lembrança mais forte dela nesse momento. Se ela parar para pensar a respeito da situação de vocês, a lembrança mais forte dela é essa, de que as coisas mudaram entre vocês, né? O clima mudou porque ela não foi capaz de se acelerar em oferecer algo melhor ou validar aquilo que era oferecido por você. E ela enxerga isso com tristeza, né? E para algumas pessoas com uma finalização muito triste. Essa pessoa, ela se arrepende. E ela, de alguma forma, ela se atormenta, pensa nisso com muita frequência. É uma lembrança bem forte, isso aqui que a gente está falando, tá? Não é uma coisa que ela lembra de vez em quando, não. Ela lembra com muita frequência, muita tristeza e muito arrependimento, muita culpa. Ela sente culpa, tá? Por, de alguma forma, não ter atendido as expectativas de uma pessoa, né, que era você tão carinhosa, tão entregue, que enxergou tanto valor nela, né? Então, você esperava mais dela e ela não entregou. Aqui ela sente uma culpa por as coisas terem terminado ou estarem terminando, tá? Porque ela enxerga vocês, se vocês estão juntos, a coisa está em vias de terminar na cabeça dela. Ela não sabe mais o que fazer para resolver isso, tá? É como se as suas expectativas quebradas não tivessem mais recuperação. É carta de finalização, né? Então, ela sente que a culpa é dela. Então, se houve uma mudança, se você de repente não gosta mais dela, não demonstra mais carinho, ou não quer mais diálogo, que aqui pode ter tido corte de diálogo, ou vocês ainda se falam, mas vocês se falam de um jeito totalmente diferente do que era antes, ela se sente culpada por isso, ela sofre. E pensa nisso com uma certa frequência. Pensa bastante a respeito disso, né? Ah, por que eu não fui capaz de falar mais do que eu sentia? Por que eu não fui capaz de ser mais carinhoso ou carinhosa? Por que eu não procurava tanto quanto o consulente 1 procurava? Então, de alguma forma, podia deixar você inseguro daquilo que era sentido, se era recíproco, se não era, né? Então, é o que eu falei, aqui tem um sentimento ruim quando essa pessoa lembra com culpa, então ela se sente culpada de alguma forma ter quebrado as suas expectativas.
Então, assim, você saiu dessa situação tendo dúvida da sua importância para essa pessoa, você não tem que ter dúvida. Você é uma sacola com 10 moedas, você é o máximo da importância para essa pessoa. Ou essa relação é importante, ou essa relação foi muito importante, ou esse casamento foi muito importante. Ou se vocês não tiveram nada fixo, tá? Essa pessoa enxerga que aquilo que foi vivido por vocês e aquilo que você oferecia era de extremo valor, é um 10 de ouros. Só que ela guardou isso para ela, parece que ela não ofereceu isso, ou ela não falou, ou ela não deu a entender do nível de importância que você tinha para ela, ou os planos que você fazia com ela, talvez ela não tenha demonstrado o nível de importância. Então ela pode ter estado na sua vida mostrando para você só esse tipo de coisa superficial, quando na verdade você significava muito mais para ela do que ela pode ter demonstrado, né? Então, ela sentiu um grande valor a respeito de você, mas talvez não entregou tudo que sentia. E você merecia mais. Por que há injustiça aqui? Porque há culpa. Então, há injustiça. Se a pessoa ela tem uma percepção de arrependimento, de dor na consciência, de ter sido injusto ou injusta com você. Porque o valor que você tem para ela é de 10 moedas. E ela talvez só tenha entregado a você uma só. Então ela não foi totalmente honesta nessa situação com aquilo que ela estava sentindo, né? Você esperou dela ela entregar tudo que ela estava sentindo e ela não entregou tanto assim. Talvez por isso a energia tenha ficado muito estressada. Hoje, quando essa pessoa lembra que de alguma forma ela não foi sólida com você ou não demonstrou o valor que você tinha para ela, essa pessoa sente que a culpa foi dela e que foi um erro. Foi um erro que levou a uma finalização muito triste. E aqui tem as apunhaladas nas costas. Então teve injustiça, ela se sente desleal com você, foi desleal com as suas expectativas, né? E foi desleal com aquilo que ela sentia, que ela realmente sentia dentro dela. E ela talvez não tenha comunicado a você com o peito aberto tudo aquilo que ela sentia. Então eu sinto que você sai dessa situação com as expectativas quebradas. Para muitas pessoas você sai se sentindo desvalorizado, tá? Naquilo que você entregou, mas o que eu gostaria que você entendesse é que não é o que essa pessoa realmente sente, tá? Essa pessoa sente que ela teve uma sorte muito grande de estar com você. São 10 moedas. Muito grande. Inclusive, ela enxerga assim, que se ela tivesse ficado na sua vida, o potencial disso dar certo, disso ser próspero, seria muito grande. Talvez por isso ela se arrependa, se culpe, tá? Ou porque estragou algo, ou estragou o potencial de algo entre vocês, né? Porque não soube oferecer de forma livre aquilo que você precisava receber aqui, tá? Então, eu não sei que tipo de atitude ela teve com você, mas não desconfie da importância que você tem para essa pessoa. Você tem uma grande importância. A sua importância na vida dela, inclusive, é estrutural. Então, coisas que você fez por ela, a interação que vocês tiveram entre vocês, inclusive, forma a pessoa que ela é hoje. Então, ela pode ter mudado atitudes, ela pode ter mudado pensamentos, ela pode tá crescendo quanto pessoa em algumas vertentes da vida dela, baseada em coisas que ela viveu com você, tamanho nível da sua importância, tá? Mas me parece que ela não foi capaz de lhe demonstrar isso a tempo, pelo menos é isso que ela pensa. E isso faz ela sofrer, porque de alguma forma ela se enxerga desleal com ela mesma e foi desleal com tudo de bom que você ofereceu para ela, tá? Então aqui tem um arrependimento, sim, tem uma tristeza, tem um enxergar de finalização aqui. Se vocês estão juntos, essa pessoa talvez ache que não é recuperável, né?
o mal-estar que ela causou entre vocês. Consulentes 1. Só um milagre, né? Primeiro, essa pessoa que eu falei, essa pessoa acha, o seu nível de valor para essa pessoa é como se fosse coisa do destino, né? O que você ofereceu para essa pessoa, talvez ela ache que nunca mais ninguém vai oferecer, né? Um valor de 10 moedas, é muita coisa, tá? Então, talvez você tenha sido uma pessoa enviada pelo espírito, pelo destino, né? Que tem a forma de uma pessoa, né? Aqui na imagem. Então, uma coisa que foi enviada por Deus, pela espiritualidade, que talvez ela não tenha sido capaz de aproveitar. E é uma resposta para aquilo que eu estava falando. Para algumas pessoas, ela sofre porque ela acha irrecuperável, né? Então, aquilo que ela não ofereceu antes deu uma quebra entre vocês que na cabeça dela só um milagre para resolver. É muito difícil de resolver, por isso tamanho sofrimento, tá bom? Então, aqui você tem que pensar o que você ainda quer dessa situação, como que você pode agir ou lidar com essa situação, porque para essa pessoa aqui, ela se sente culpada e acredita que é irrecuperável os erros cometidos por ela. Aí é uma decisão também da sua parte, tá? Vamos para a segunda leitura. Vamos para o grupo 2, consulente 2. Fortes lembranças dessa pessoa. Para o consulente 2 em relação à situação, em relação ao consulente 2. Fortes lembranças atuais. Consulente 2. Lembranças a respeito da situação com o consulente 2. 8 de paus. A interação de vocês aqui também era bem frequente. Aqui, para muitas pessoas, a intimidade era muito boa, a intimidade era frequente, né? Vocês se encontravam, também não tinha freio. Quando queria estar junto, estava junto, né? Não tinha aquela coisa cheia de critérios, manipulação. Essa pessoa é bastante, vamos ver o que sai aqui, bastante apaixonada por você. São 8 estacas, assim. Havia uma energia de muita paixão entre vocês, tá? Uma vontade de estar junto, né? É uma carta que muitas vezes fala de viagem. Então, assim, uma energia de querer estar junto o tempo todo, né? E era bom, era feliz, era leve, era prazeroso estar junto, tá? Então, não era uma coisa só de dialogar, era uma coisa de presença mesmo, de querer estar perto. O que mais? O 10 de paus, eu não sei se era um fardo para ela se sentir tão apaixonada ou querer estar com você o tempo todo, né? Se isso de alguma forma era exaustivo para ela. Não sei se você cobrava muito ou ela cobrava muito de você. Então, assim, esse nível grande de paixão que havia entre vocês, então aqui é muito difícil, principalmente para quem está longe, né? Para a distância geográfica. Pô, o fato dessa pessoa querer estar contigo e não poder estar contigo o tempo todo, para ela era infernal, era horrível. Ela sofria 10 de paus. Era um fardo não poder estar com você, não poder estar do teu lado o tempo todo, né? Não poder interagir contigo o quanto ela queria. Então aqui me passa um pouco de distância, né? Para triângulo amoroso também, queria estar contigo muito mais do que conseguia ver, do que conseguia te encontrar. Ou era uma pessoa que trabalhava muito, até morava perto, mas não conseguia estar perto o tempo todo. Então é como se essa sensação de paixão, né, de querer estar junto o tempo todo, fosse algo difícil
dessa pessoa lidar. Então foi cansativo para ela, foi esgotante para ela, né? Para muitas pessoas aqui, a vida dela estava difícil e ela não conseguia estar com você tanto quanto ela gostaria ou tanto quanto você solicitava, né? Então vocês começaram talvez muito frequente na vida um do outro e de repente essa frequência foi caindo, isso foi sofrido para vocês dois ou vocês duas, né? De alguma forma, porque a vida foi ficando difícil, as exigências do cotidiano, tá? Para algumas pessoas é o emocional mesmo. Se sentir muito apaixonado, né? E muito apegado a estar na presença de alguém, para essa pessoa é uma coisa difícil. De repente, uma pessoa mais está acostumada a viver coisas mais tranquilas, ou é uma pessoa que tem um comportamento mais frio nas relações. Isso aqui foi fogo no parquinho, né? Era uma vontade de estar perto que chegava a ferver o sangue dessa pessoa. E se ela não conseguia cumprir isso, isso foi sofrido para ela, tá? Calma. Peraí, que tem uma carta virada aqui. Mais, complementa. O 4 de ouros. Aí o que essa pessoa faz? Ela se controla, me passa um pouco isso. É uma pessoa que talvez ela quisesse se jogar e estar com você o tempo todo e se entregar desesperadamente a esse sentimento, mas ela se poupou aqui. Ela foi avarenta, tá? Mas sabe o que é pior? Ela não esquece, ela é apegada àquilo que ela sente por você. E essa pessoa ainda é muito apaixonada por você. Se vocês estão afastados, você talvez sinta muitas vezes a energia que essa pessoa emana para você. Se essa pessoa vê suas fotos em rede social, essa pessoa acha você assim, tudo de bom, de disparar o coração, né? Só que ela se poupou. Eu não sei porquê, não sei se ela tá longe, não sei se é triângulo, não sei se de repente é uma pessoa livre, mas é uma pessoa mais fria, não é dada a ficar se jogando de cabeça nas interações. Aqui houve um resguardo de toda essa paixão. É como se ela sentisse que tudo isso que ela estava sentindo de intenso por você fosse um fardo para ela. Então, ou ela se retira, ou ela oferece menos do que aquilo que ela estava sentindo, porque para ela aquilo é doideira, não é para se entregar de cabeça, eu não sou esse tipo de pessoa. Ou ela vive algum tipo de interação na vida dela, ou cotidiano dela, que impede ela de viver livremente o que ela está sentindo. Você tem que adaptar a sua situação. Ou traumas, né? Que de alguma forma fazem ela oferecer menos do que aquilo que ela está sentindo. Então aqui ela meio que se preservou, mas ela não esqueceu, né? Aqui a carta que estava virada, o 3 de paus. Aqui essa pessoa ela pode ter abandonado a situação de vocês olhando para frente. Tá vendo o barquinho aqui no fundo? É uma carta de planejamento, uma carta lenta, uma carta de planejamento que sai aqui no final da linha. Quer dizer, ela sentia intensamente, ela achava que o sentir intensamente por você era um fardo, não sei porquê, tá? E que de alguma forma ela precisou ou se retirar ou se poupar daquilo que ela estava sentindo e olhar para frente de alguma forma. Então aqui, se essa pessoa, a grande maioria aqui, essa pessoa abandonou a situação. Né? Ela abandonou a situação não foi porque ela não era mais apaixonada por você, foi porque lidar com aquilo que ela sentia por você era algo difícil para ela. Então ela se retira, ela se poupa, ela entrega menos do que aquilo que ela sente. Essa pessoa, se isso aconteceu no passado, essa pessoa era muito apaixonada por você. Talvez você tivesse planos futuros com ela, vocês tivessem planos futuros e que talvez ela não tenha conseguido concretizar porque ela não conseguia lidar com aquilo que ela estava sentindo.
Então, aqui se houve uma finalização, ela sente que foi isso, tipo, eu não consigo lidar com o que eu sinto pelo consulente 2, então eu vou me afastar. Me afastar porque isso já tá virando loucura, né? Quer dizer, isso já tá me esgotando. Ficar pensando no consulente 2 o tempo todo, querer estar com o consulente 2 o tempo todo. Então eu vou me resguardar, vou pegar o que eu sinto, vou botar num baúzinho, né? Que geralmente 4 de ouros, né? Nos decks tradicionais, a pessoa está sentada no seu baú, está segurando as suas moedas. Eu vou guardar para mim aquilo que eu sinto, né? E vou olhar para frente, vou seguir em frente, vou tentar sair dessa situação. Se vocês estão juntos nesse momento, essa pessoa está começando a pensar se não deve se retirar dessa situação, tá? Você talvez esteja sentindo, né? Você vê que a pessoa está de costas, olhando para outro lado, né? Você talvez esteja sentindo assim, a pessoa distante, a pessoa fazendo planejamentos que não incluem você. Você pode estar se sentindo mal com isso, né? E tem a ver com isso, tem a ver com o fato de que ela não consegue lidar com a intensidade daquilo que ela sente por você. Então ela pode estar começando a achar que é melhor se afastar, é melhor seguir em frente, tá? Saíram 2 cartas aqui. O Sol, quem não sabia, né? O Sol, é o que eu falo, repito, essa pessoa é muito apaixonada por você. Muito. E também enxerga grande valor na situação de vocês, um 10 de ouros. Para algumas pessoas, é o que eu falei, havia planos entre vocês. Planos, né? Concretos aqui, de ficar junto. Aqui tem muita gente que é triângulo e muita gente que é distância geográfica, né? Que conversava sobre isso, planejava como que ia fazer para finalmente ficar junto, tá? Para finalmente estar no mesmo lugar e viver essa interação, viver essa relação na sua plenitude. Essa pessoa também enxerga você com grande valor, inclusive com potencial de ficar junto para o resto da vida e ser feliz junto para o resto da vida, tá? Só que assim, tem alguma coisa aqui do ego dessa pessoa que atrapalha um pouco a leveza dela de viver as coisas. Quer dizer, a paixão intensa que ela sente por você, talvez ela confunda isso, ela não sabe se ela é apaixonada, se é fogo de palha, ou se isso realmente é amor. Talvez ela ache que ela precisa se preservar, porque talvez ela tenha feito planos com você no calor da paixão, e ela não sabe se ela vai conseguir cumprir esses planos, tudo aquilo que era prometido, planejado entre vocês, ela não sabe se ela consegue cumprir. Ela quer, mas ela não sabe se ela consegue. E isso é um fardo para ela, né? Quer dizer, o fato dela não conseguir cumprir os projetos de vocês, tá? Mas aqui há uma intensidade absurda de sentimento. Repito, se essa pessoa olha você ao vivo, olha você em rede social, o coração dessa pessoa dispara. Você é a coisa mais linda que existe para essa pessoa. Essa pessoa é muito apaixonada por você, muito ainda. Se isso aconteceu algum tempo atrás, isso ainda vive dentro dela, queima dentro dela. Se ela encontra você na rua, né? Ela finge que me ignora. Finge que ignora porque ela não consegue lidar com aquilo que ela sente. E ela sabe que aquilo que ela sente não é só fogo de palha. Havia potencial naquilo que tinha que ser vivido, que ela não entregou, que ela evitou que acontecesse. Seguindo em frente, olhando para frente, não cumprindo aquilo que era planejado. Não sei o que aconteceu aqui, tá? Ou de alguma forma, essa interação de vocês mexia com o ego dessa pessoa, tá? Então aqui, se ela se afastou de você, ela é um pouquinho vaidosa, um pouquinho orgulhosa, então ela não consegue fazer o caminho de volta, né? Ela não consegue admitir que ela se arrepende, ela não consegue admitir que ainda gosta de você, que você ainda mexe com ela, tá? Aqui tem um pouquinho de orgulho, mas o que ela sente ainda está muito intenso dentro dela.
Os planos ainda existem dentro dela. Ela não deixou que os planos acontecessem, mas os planos ainda existem. Mas aqui ela tem dificuldade de admitir, né? Talvez esse seja o problema. Olha ela indo embora. 8 de copas, indo embora com grande sentimento. Essa pessoa que foi embora da sua vida, né? Ou fica o alerta, tá? Para as pessoas. Lamento dar essa informação, mas fica o alerta para as pessoas que estão juntas, tá? E a relação tá estranha. Essa pessoa tá pensando em terminar, tá? Olhando para frente, seguindo em frente, mesmo gostando. Ah, mas essa pessoa me ama, ama. São 8 copas, ama sim, tá? Ama, com certeza. Mas ainda assim ela tá pensando em ir embora, tá? Talvez o que me passa um pouco é isso. É a dificuldade dela de cumprir com os planos que foram feitos, tá? Talvez seja um pouco isso. Ela está tentando sair dessa situação, se preservar, apesar de estar totalmente conectada a vocês. Então, se ela está saindo dessa situação, ou saiu dessa informação, essa pessoa saiu sofrendo, tá? Apaixonada, amando, tá? Sofrendo com isso. Não foi fácil para ela, tá? Então, você pode, de repente, achar, me largou com facilidade e tal. Não, largou gostando de você. Gostando. Foi uma decisão tomada. Não foi baseado naquilo que ela estava, não gosto mais e vou embora. Não é verdade. Essa pessoa é apegada a você até hoje. E ela é apegada à lembrança que ela tem de que ela abandonou a situação de vocês, tinha um grande potencial, mesmo gostando de você. Aqui tem algum motivo para ela ter feito isso, tá? Talvez ela estivesse sobrecarregada com alguma outra coisa, coisas de família, coisas de emprego, coisas de dinheiro, né? Dívidas, saúde, seja lá o que for, tudo isso tem a ver com 10 de ouros, tá? Coisas concretas da vida dela, que estavam, de repente, tornando a vida dela difícil, ela não conseguia se concentrar no que ela estava sentindo por você. E ela sai dessa situação, abandona essa situação ainda com muito sentimento, tá? Então, para quem tá junto, fica o alerta aí de que alguma coisa precisa ser feita na relação, tá? Precisa ser conversada. A forte lembrança que ela tem aqui é do nível do sentimento que ela tinha por você. Mesmo assim, ela foi embora. Ou ela sente que teve que ir embora, que não tinha outro jeito, que era o que ela tinha que fazer, tá? Cavaleiro de Copas foi embora gostando, gente. Foi embora gostando. E ela tem uma sensação de que talvez ela não tenha te oferecido todo o sentimento que ela tinha por você. Ela hoje, ela tem vontade de te procurar, ela tem vontade de dizer o que ela sente, mas o orgulho dela é um pouquinho maior. É uma pessoa assim que não é aquela pessoa peito aberto, né? Ela é meio vaidosa. Então, depois que eu abandonei a situação, com que cara eu volto dizendo que eu gosto? Né? Com a cara de arrependimento, né? É aquela coisa, eu não fui embora porque eu não gostava, eu fui embora por outras coisas, por outras questões. Essa pessoa saiu da sua vida gostando de você. Talvez isso não tenha ficado muito claro para você. Gostando muito. E ainda gosta. Só que ela tem uma vontade grande de te procurar. Falei que ela ainda é apegada ao que ela sente, tá? Uma vontade grande de te procurar e dizer tudo o que ela sente, mas o ego dela não permite, tá? O valor que você tem para essa pessoa é muito grande, mas viver algo com você, não sei porquê,
era um fardo muito grande. Essa pessoa talvez já estivesse enfrentando coisas que já eram pesadas para ela. Então é como se eu sinto que ela abdicou do que ela sentia. Abdicou do que ela sentia para cuidar de outras coisas ou fazer outras coisas, se dedicar a outras coisas. Se foi o pessoal de distância geográfica, essa pessoa não conseguia lidar com o que ela sentia por você e a distância que vocês tinham, porque ela queria estar com você o tempo todo. E aí ela pode ter começado a não enxergar potencial de concretizar aquilo que era planejado entre vocês. E com isso ela vai embora e deixa de te oferecer o sentimento dela. Então, uma forte lembrança que ela tem aqui, a principal, primeira do que ela sente, que fala muito de sentimento, intensidade de sentimento, a importância do planejamento que vocês tinham para vocês, tá? E do fato dela ter saído da sua vida mesmo gostando muito de você. Isso é uma lembrança muito forte para ela. Mas foi decisão tomada. Eu decidi e acabou, porque isso de alguma forma estava me sobrecarregando. Ela tem vontade de te procurar, tem vontade de estar com você de novo, mas o orgulho dela atrapalha. Depois que eu abdiquei da situação, com que cara que eu volto? É uma carta de movimento. Com que cara que eu volto? Pelo menos tem algum critério aqui, né? Consulente 2. A recuperação, a cura aqui, né? Olha o espiritual assoprando a solução das coisas. Essa pessoa está pedindo a Deus uma forma de quebrar o orgulho dela e retornar para você, te procurar, dizer o que sente. Tá? Então, o espiritual está assoprando uma chave, né? Então, uma solução, uma forma de resolver, uma forma de recuperar as coisas. Essa pessoa tem muita vontade de te procurar e falar sobre tudo isso, tá? Só que ela ainda é como se os mentores dela tivessem meio que orientando ela para tentar arranjar uma solução, né? E que talvez essa solução ela já tenha dentro dela, ela já tenha pensado muito a respeito disso, né? Ela planeja fazer essa busca, fazer essa procura até você, para dizer o que sente, mas assim, o ego dela ainda atrapalha, como se o espiritual estivesse trabalhando ela nisso, lapidando, né? Ela para que ela de alguma forma quebre o orgulho dela e volte para de alguma forma fazer uma cura dessa situação realmente. Ela está em busca de solução, por isso que aqui tem uma carta de planejamento em cima da cabeça dessa pessoa. Então já há um planejamento por parte dela, né, de que ela deve te procurar para falar do que ela sente. O que bloqueia ela é o ego dela, mas isso talvez já esteja sendo trabalhado pelos mentores dela, tá? Então é uma busca por uma solução. O que que eu faço, né? É aquela coisa, como é que eu volto? Depois que eu abdiquei disso, como é que eu provo o que eu sinto? Como é que eu provo o valor que o consulente 2 tem para mim? Né? Então ela vem processando isso na cabeça dela para tentar arranjar uma forma de recuperar essa situação, tá? Existe um grande potencial dessa pessoa te procurar, tá? Não sei se é agora, porque aqui tem... Ela é orgulhosinha, né? Mas assim, no dia que essa pessoa te procurar, você tem que ter o entendimento de que ela botou o rabo dela entre as pernas. Não foi fácil para ela botar o rabo dela entre as pernas e te procurar para falar do que ela sente, não. Tá? Não vai estar sendo fácil para ela quando ela fizer. No dia que ela fizer, não vai estar sendo fácil para ela fazer. Tá? Então, isso de alguma forma é uma informação importante para você lidar com a situação quando ela acontecer, tá bom?
Então essas foram as leituras de hoje, espero ter colaborado com vocês de alguma forma. Um grande beijo e até a próxima.